Graça e Pai, meus amados, eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumada. Aqui trazendo mais um vídeo. A segunda parte, por que crente gosta de ouvir mentira? Por que crente gosta de ouvir mentira? E tem mais uma coisa, irmãos. Aqui está o tema, o versículo ao qual eu vou trazer a mensagem. Que não é mensagem, a gente não fala mensagem, faz estúdio. Por isso que são muitos vídeos para trazer estúdio para você. Porque eu já fui pregador da palavra de Deus, eu vivi 25 anos dentro das religiões, e eu já preguei muito pelas igrejas, congresso até, festividade, e eu pegava um versículo da Bíblia, espanava aquilo, 1 hora, 40 minutos, dependendo daquilo que o pastor me limitasse. Mas eu pregava que eu voltava para casa, faltava algo dentro de mim, não está certo. Eu emocionava. Emoção não é Deus. Eu já levei mensagem chorando. Quem não falava comigo? Da emoção. Você estava lendo, e dentro da leitura, é claro que fala com a gente. Mas eu dizia, Deus está mandando um recado para você. E aquela filha de irmãozinho vinha orar, vinha fazer a fila para poder pôr a mão na cabeça. Meu Deus. Eu chegava em casa com vazio. Meu Deus, isso não é certo. Isso é certo. Ei, você que está aí do outro lado me assistindo. Um versículo, você falar 40 minutos, divulgando um versículo, contando a história da vida da pessoa, adivinhando a vida das pessoas. O verdadeiro evangelho da graça, que fala o evangelho da verdade, a gente cita versículos e versículos e versículos e comenta um versículo, aquilo que é revelado dentro da palavra de Deus. Não é eu de mim. A gente sabe, irmão, um básico da vida de cada um que trabalha de pobre, os sofrimentos, os problemas. Você vê contar pelo alto de alguns irmãos. E quando você diz uma palavra do versículo que vê alguém gritar, fala a Deus, aí você já vai em cima daquilo. Tá? Mas não é Deus que está falando. Uma mentira, uma farsa. Irmãos, se o Espírito de Deus está comigo, habita em mim, Cristo habita em mim. Está entendendo? Qual a precisão de Deus ter que usar alguém para vir falar comigo? Sendo que Ele está comigo, está dentro de mim. Por que Ele não fala comigo? Irmão, se Deus está comigo, o Espírito dele está dentro de mim, eu sou um templo de Deus, Ele habita em mim. E para falar comigo depende de um terceiro, eu estou com um problemão com Deus, irmãos. Deus não está comigo. Você já viu aqueles pais emburrados que pegam um filho, que traquinou, que deixou ele macho? Que ele deu um cacete naquele menino e que o menino saiu chorando, se encostou lá no canto e ele tem um recado para aquele menino, mas ele está com vergonha de falar com aquele menino ou com raiva dele. Ele pega um filho, um outro filho e manda, fala com o fulano lá, chama ele lá, manda ele fazer isso. Porque o pai está com problema com aquele filho. Assim é Deus. Se ele está em mim e eu tenho que ouvir a voz dele por outra pessoa, eu estou com problema com Deus. Eu tenho que clamar a Deus para falar comigo, irmão. Porque se Deus está em mim, jamais ele vai ter que
usar outro, ele vai ter que usar a mim. Eu tenho uma boca, eu tenho um ouvido, e o Espírito fala comigo. Está entendendo, irmão, o mistério? Não há um monte de meninice ou não? Claro que há. Claro que há. Então vamos lá. Mensagem. Os crentes gostam de ouvir mentira. Segunda parte. Romanos 2:20. Instruído dos nécios, mestre de criança, que tem forma de ciência e da verdade na lei. Irmãos, se a lei foi abolida por Cristo, mas isso aqui não é mentira que Paulo está falando. Aonde você vai das igrejas, só vê irmão falando da lei. Agora escute quem é os ouvintes dele. Instruidor dos nécios, dos loucos. Nécio é louco. E mestre de criança. Você tem uma ruma de menino ali dando cambalhota, dando pulo mortal, rodopiando no coco da cabeça, apontando o dedo, falando comigo, me profetizando. Eis que Deus manda dizer que irmão tem um mistério. Abre a mão aí. E eu guardo até hoje, nunca recebi esse carro que botaram a chave na minha mão. É muita meninice, irmão. Quem crente gosta disso. Os crentes não gostam de orar, não gostam de ler Bíblia. Mas como o assunto é uma vigília, ou um culto de porta fechada para ele dar aviãozinho e bater toalha em cima da cadeira, em cima da Bíblia, e profetizar meninice, dizer que Deus está falando com ele, meu Deus do céu, como as igrejas estão cheias disso. Irmão, tem um irmãozinho só que profetiza a igreja toda. Aquele irmãozinho não é carne, é o verdadeiro Deus. Eu sou meio barrigudinho, tá, irmão? Ó, tá vendo aqui? Estou mostrando para vocês. Olha lá, barrigudinho. Deixa eu te contar um testemunho. Um irmão assim, feito eu, barrigudinho, estava numa vigília. E umas irmãs dessas que ora fogo puro. Sabe o que é fogo puro? Foguete. Sapatinho de fogo. Que só fala em língua. Passou perto do irmão com o olho fechado e profetizou, bateu a mão na barriguinha, assim feito a mim, e disse, eis que Deus manda lhe dizer, o que tu tem dentro aí é um varão. Eis que Deus manda lhe dizer, o que você tem é um varão. Meu irmão, misericórdia, irmão, sou homem. Misericórdia, irmão, sou homem. São as profecias que a gente vê. E tem um irmão. Você senta, o crente senta lá no banco, meu irmãzinha dessa rodopiando, falando para todo mundo, se não falar com ele, ele volta triste. O que é que Deus tem contra mim? Deus não falou comigo, irmão. O Deus que fala com você está dentro de você, irmão. Ele fala no oculto, no seu oculto. Você nem sabe que Deus está falando. Você está andando e Ele está trabalhando por você, irmão. Entendeu? Ele está dentro de você. Você vai para o trabalho e Ele está trabalhando por você. Esse é o Deus. Não precisa de terceiro para me falar contigo. E quando Ele quer te revelar coisa para a tua casa, saber, você sonha, irmão. Sonha. Ele te mostra em sonho. Não precisa do terceiro vir falar mentira para você. Versículo 18 aqui, vou mostrar para vocês, tá?
Tá aí, ó. Eu li o 20 de Romanos 2, agora vou ler o 18, o próximo é o 19. O que é que tem escrito no 18 aí, irmão? E sabes, a sua vontade aprova as coisas excelentes. As coisas excelentes, né? Aprova as coisas excelentes, as coisas boas, que interessam a eles. Tá? Que interessa, irmão. Aquilo que interessa. Se não interessar, ele não aprova. Irmãos, as igrejas hoje têm mais obreiro do que membro. Sabe por quê? Que as igrejas estão lotadas de obreiro? Porque os obreiros, eles é obrigado a dar dízimo. Se o obreiro não for bom dizimista, ele é cortado. No dia de consagração, tem que dar os bons dizimistas, os obreiros. Hoje você conta os públicos, ainda tem uma rede de cadeira aí embaixo, de obreiro, para dar o 10% do que ganha, sem contar o coadorzinho que passa tirando, sem contar as coisas que vendem dentro das igrejas, sem contar os votos. Aprova as coisas excelentes. Mas o crente, ele tem a maior alegria de dizer: eu botei a porta de vidro na igreja, eu comprei o piso do azulejo, ainda paguei o meu dízimo. E a família está lá precisando de pão. A mulher está precisando de um vestido. Talvez a conta de luz está atrasada, a água está atrasada, a internet eu nem falo, nem tem, que não pode ter. Mas o meu dízimo é fiel e na miséria. Na miséria. E sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, tudo debaixo da lei, irmão. Mas quando que você vai saber que o fim da lei é Cristo? Quando que você vai saber que o fim da lei é Cristo? Vai lá, enche a sua igreja de dinheiro e deixa a sua mulher sem roupa, seu filho sem sapato, suas contas atrasadas. Eu estou dizendo dele sem você, né, irmão? A sua vida, tá? Mas vê a família do pastor, como é que tá. Você quer conhecer a família do pastor, que você nunca viu? Fica na porta da igreja. Chegue mais cedo um pouquinho. Você vai ver um monte de gente chegando de pé, de mulherzinha com carrinho de mão, com 3, 4 filhos dentro, paninho amarrado na cabeça, um tênisinho. Mas o pastor chega no carrão, já tem a garagem lá, com o porteiro, tudo marcado. Aí vem o outro filho do pastor, tem outro carrão do lado dele. Vem a outra filha do pastor lá, com outro carrão perto dele. Entra tudo, olha a paz do Senhor. Enquanto você não tem uma bicicleta para ir para a igreja, abençoado. Vê as escolas que eles estudam. E vê o teu filho na escola pública, que você não pode pagar. Mas dar o dízimo não é bênção? E por que as igrejas são cheias de miseráveis, pobres? Porque crente gosta de ouvir mentiras. Versículo 19. Confia que é guia dos cegos, luz do que estão em trevas. Porque se você é instruído por lei, eles são mestres de criança, guias de cego e luz do que estão em trevas, que todos que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição, está debaixo do pecado. Entendeu, abençoado? Está debaixo do pecado. Então, se você está socado dentro de uma denominação, de uma religião,
Sendo instruído por lei, você não passa de ser cego, de ser criança. Gálatas 4, 16 a 18. Gálatas 4, 16 a 18. Faz-me caso dos vossos inimigos dizendo a verdade? Faz-me caso vossos inimigos dizendo a verdade. Está entendendo aí, irmãos? O que é que Paulo está dizendo? Faz-me caso um inimigo quando a gente fala a verdade. Quer arrumar um inimigo? Fala a verdade. Quer arrumar um inimigo? Diz, irmão, você já é salvo? Não, não sou. Irmão, a Santa Ceia não existe. Você é um crente falso profeta. Por quê? Estou cego. Olha o que é que Paulo está dizendo. Faz-me acaso vossos inimigos dizendo a verdade. Então, eles gostam de mentira. Quando você fala a verdade, você ganha um inimigo. Lá na minha casa, até minha esposa, ela não gosta muito mais de mim. Porque ela vive debaixo da religião. E eu estou sempre alertando. Agora eu parei, porque não adianta mais. Quem faz a obra é Deus. Eu não posso fazer. Tá? Deixa lá. Eu estou aqui fazendo este vídeo. Estou sozinho, porque minha irmã que me ajuda também é Dodói. Tá? Não pode vir me ajudar. Estou sozinho aqui, estou meio devagar, mas estou indo lá, tá? Enquanto tem pessoas na minha casa que devem me ajudar. Mas como eu estou falando a verdade de Deus, ninguém gosta. Faz inimigo quando você fala a verdade. 17. Ainda 17. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir vós, para que vós tenha zelo por eles. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir vós, para que vós tenha zelo por ele. Está entendendo isso aí, irmão? O prazer deles é que a gente se afaste. Porque acha que a gente, falando a verdade, estando da graça, estando livre, estando bem, estamos afastados. Então, quer excluir nós, dizendo a ele que nós excluindo, se juntando com eles. Aí sim, a gente estamos convertidos e somos filhos de Deus. Porque para ser filho de Deus, tem que estar dentro da igreja, erguer a mão e aceitar Jesus. E se nós, olha lá, eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir vós, para que vós tenha zelos por ele. Entendeu a situação? Vamos lá. Versículo 18. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco.
Porque a gente tem o Evangelho de Cristo, é excelente. E isso é uma coisa que já está dentro da gente, implantado dentro da gente, através da fé e da graça. Mas tem pessoas que eles só gostam quando eles estão reunidos. Um dia eu falei numa igreja, que eu falei para vocês que eu já fui pregador, e eu falei, parece que os irmãos, quando saem da igreja, está ali da igreja é uma coisa, e quando saem é uma outra coisa. Eles dizem que estão cheios do Espírito Santo, então afastaram o Espírito Santo, ficou agarrado na porta. Porque, meu Deus do céu, você encontra os pessoal na rua, não parece que são crentes. Agora, como estão dentro da igreja, como estão presentes convosco, eles são fogo puro, irmão. Você não conhece. É uma paz. É um amor. Sabe o que é convertido? Pega na tua mão, fala com você, te abraça, lê. Quando sai dali, não pega numa Bíblia. Não se reúne com você. Só são crentes dentro da igreja, os religiosos. Agora, os da graça não, é o contrário, né? A igreja está dentro de nós. Nós temos que ser cristãos aonde tiver. Você tem que dar bom exemplo aonde você estiver. Isso é a graça de Cristo. De bom ser zeloso, mas sempre do bem. E não somente enquanto estou presente convosco. Entendeu, abençoado? É isso aí. Então vamos lá. Dízimo acabou. Santa Ceia acabou. Jejum acabou. Batismo acabou. Oferta e sacrifício acabou. E buscar Deus na igreja acabou. Vamos lá. Vamos lá. Dízimo eu já falei. Agora vamos para a Santa Ceia. Vamos lá para a Santa Ceia. 1 Coríntios 11. Corinto, 1 Coríntios 11, vamos lá, 17, que é o texto, né, irmão? O pessoal lê o contexto, não lê texto. Então vamos aqui. Vamos ver se a Santa Ceia existe. Vamos falar aqui. 1 Coríntios 17 é onde é o texto. Se você tiver uma Bíblia, você vê lá em cima, está escrito o prefácio lá, a Santa Ceia. Tá? Que não é Santa Ceia. É Páscoa. O escritor da Bíblia, Manuel Ferreira, ele mudou o nome botando esse título de Santa Ceia. Mas é Páscoa, tá? Aqui começa a Santa Ceia. Não é lá no 23, tá? Lá no 23 é o contexto, aqui é o texto. Vamos ver o texto que é que fala, que é o começo? Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais
não para melhor, senão para pior. Oh. Oh. Não estou entendendo. Não é juntando a reunião da ceia, um dia especial, todo primeiro domingo ou segundo domingo do mês, depende da igreja gosta. 90% é os primeiros domingos, o primeiro sábado do mês. Tá? Do mês que cai ali para o dia 4, dia 5, é dia de dízimo. Dia do dízimo, né? A ceia era para fazer de ano em ano, não era? A antiga ceia era de ano em ano, agora é todo mês e no dia do pagamento. Tá? E quando se ajunta, Paulo está dizendo que ele não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas senão para pior, para comer e para beber, tá? Dentro da casa do Senhor, era um templo, né? Lá no templo, a casa de Deus, tá? A casa de Deus, ajuntar para fazer baderna, vamos lá, versículo 18. Versículo 18, não ajunta para melhor, mas para pior. 18, porque antes de tudo ouço que, quanto vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões? Em parte eu creio. Está ouvindo aí, irmão? Paulo está corrigindo. Antes, em parte, eu creio. Pois vocês ajudam para dissensões? Em parte, eu creio. Como que faz isso dentro da casa do Senhor? Comendo, bebendo? Então, dentro da casa do Senhor não é para tomar ceia. Entendeu, abençoado? Vamos lá. 19. Até importa que haja entre vós heresias. Por que não está na ceia? Não é o pessoal escolhido ali, os pastores, os presbíteros, os evangelistas, os diáconos. Nem todo mundo faz parte da ceia, só os maioral da igreja. Escolheria o branco. E tem heresia. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros não tomem ceia, tá? Se manifeste entre vós. Os que são sinceros não tomam ceia, tá bom? Vamos lá. Presta atenção, versículo 20. 20, tá aí, tá abençoado. Tá lendo aqui no meu monitor? Você tá vendo o que tá escrito aqui, ó? Tá vendo aí, ó? Vai lá. De sorte que, quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ô igreja, está ouvindo isso aí? Está ouvindo? Tem na Bíblia de vocês ou está ao contrário da minha? De sorte que, quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Está ouvindo, irmãos? Está entendendo o mistério? Não tem ceia, não é para... Como se juntar, não é para tomar ceia. Tá? Vamos lá. Está gravado aí, tá, irmão? Vê se na tua Bíblia tem. Mas quando você vir me xingar, discutir comigo, vê o que eu estou lendo aí, tá? Eu não escrevi, tá bom? Não foi eu que escrevi. Versículo 21. Versículo 21. Porque, comendo cada um, tome antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriagam-se. Cada um que tome a sua própria ceia.
Isso era na lei, irmão. Não tendo porventura casas, olha lá. Não tem porventura casa para comer e para beber? Paulo está revestindo. Paulo não está celebrando uma ceia. Paulo é o apóstolo dos gentios. Os gentios não tomam ceia, não tomavam ceia. E gentio é banda voou. Foi por isso que Paulo foi separado com outro evangelho para os gentios. E a ceia era lei. Até hoje não é mais lei, que a lei acabou. Então acabou também a ceia. Olha o que Paulo está dizendo. Não tem porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais as igrejas de Deus? E envergonhais os que nada têm? Que vos direi, logo vós, nisto não vos louvo. Paulo não aceita, Paulo está corrigindo, ele não aceita ceia de jeito nenhum, nem com embriaguez, nem com embriaguez, não é para tomar ceia. Aí no versículo 23, ele passa a alertar de Jesus, que ele começa a explicar, ele está divertido e agora ele vai explicar por que foi a ceia. Quer ver? Presta atenção. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Irmão, aqui é mais uma alteração, tá? Mais uma alteração. Presta atenção, irmão. Paulo viveu com o Senhor? Não. Quando o Senhor chamou Paulo em espírito, não levou o espírito dele até o céu, depois da morte do Senhor? Sim. E como que ele recebeu isso do Senhor? Paulo, ele é tão verdadeiro, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, que ele fala que o Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, tudo dele é verdadeiro. Se ele tivesse recebido isso aqui lá dos anjos, diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor, numa revelação lá no céu. Paulo é esse, irmão. Isso aqui foi adulterado. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele está falando de Jesus, isso aconteceu. Mas Paulo não estava com Jesus. Paulo não andou com Jesus. E as coisas que ele recebeu de Jesus, tudo ele falava. Eu recebi de uma revelação. Estava escrito. Paulo é assim. Paulo não era mentiroso. Mas ele está aqui lembrando de Lucas 22. Lucas 22. E tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Vamos lá. 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebeste em memória de mim. Deixa eu explicar para vocês aqui, abençoado. Jesus já tinha morrido? Não.
Jesus estava vivo? Tá. Ele ia derramar esse sangue de memória quando ele fosse crucificado? Sim. Então, ele está celebrando essa ceia até que ele venha. Ele já veio. Isso é uma aliança do novo pacto do sangue dele, do reino de Deus que ia descer à terra, do Novo Testamento. Isso foi no espaço de 37 anos. Do nascimento de Jesus, a queda do templo, 70 anos, 70, que se cumpra 70 semanas de Daniel. Então, no ano 70 ele voltou para se vingar. Depois você vai ver que eu tenho vários estudos falando sobre isso aí. Se vingou de Israel. A volta de Cristo foi um juízo para Israel, não foi uma volta para o fim do mundo. Foi o juízo de Israel. Entra no YouTube e pede lá, vocês que tem Smart TV. Eu quero ver aqui a queda de Jerusalém. E a destruição de Israel e a queda de Jerusalém. Que você vai ver um documentário dos livros de Joséfo, que presenciou tudo. Joséfo foi de uns que estava lá e escreveu. Você vai ver um documentário daquele tempo. Até os sinais está escrito. Estrela, sol vermelho, está tudo escrito no livro de Joséfo. Tudo isso já aconteceu. É disto aqui que Jesus está falando, que Paulo está referindo que Jesus fez. Está alertando e falando isso. Já aconteceu. Foi na entrada do Novo Testamento. E o Novo Testamento já entrou, já aconteceu. Agora, no ano 70, ele entrou plenamente, que ele não estava ainda cruzado, porque o templo estava de pé. Entenda, irmãos? Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento. É a aliança do sangue. O Novo Testamento já está em evidência, irmão. O reino de Deus já está na terra. O que é que vocês querem mais? Está tomando lá o pão, esperando a volta de Cristo. Vamos lá. Versículo 26. Versículo 26. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E aí, irmão? O que você vai me dizer? Todas as vezes que comeste este pão e bebeste esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Porque estava ali na pré-morte do que estava acontecendo. Isso aqui foi quase na véspera da morte de Jesus. Então ele está falando, vamos fazer aqui, está lá em Lucas 22, a última ceia. A última ceia. Lê lá. A última ceia. E deu o pão, que era o corpo dele, que ia ser morto, e o cálice, que é a aliança do Novo Testamento, que quando ele ressuscitasse, já estava em vigor, não plenamente, que plenamente só depois da queda da igreja, porque a igreja ainda estava de pé, estava cruzado, os pactos ainda estavam cruzados, lei com graça e graça por lei, por isso que da morte de Cristo até o ano 70, aos 37 anos, foi a transição da lei para a graça, onde ainda ele não tinha voltado, ele estava tomando a Santa Ceia. Mas no ano 70 ele voltou. E vocês continuam anunciando a morte de quem está vivo. E você está tomando a Santa Ceia, anunciando a morte de quem está vivo. Então, vocês estão esperando que ele morra de novo? É que ele desce aqui para morrer?
E vocês não estão lembrando, vocês estão anunciando a morte dele. Não é uma lembrança da morte. Se fosse lembrança da morte, até que eu concordava. Mas vocês estão lembrando da morte dele, até que ele venha. Ele já ressuscitou, não morre mais, e vocês estão aguardando a morte dele. Igreja, vamos mudar de postura. Pastores, vamos ler a Bíblia com atenção. Esquece os livros históricos, só para confirmação, ou para alguma leitura sistemática que vocês vão fazer, para sabedoria tudo bem, mas para aplicar só de as cartas de Paulo, só de Romanos a Hebreus. As 14 cartas de Paulo, que é tudo de revelação. Amém? Então, para de anunciar a morte de quem está vivo. E a lei é Páscoa. Na lei toda você encontra a Páscoa, tá? Desde do Egito. Então, nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Amém? Vamos lá. O jejum eu já falei. Vamos para o batismo, Romanos 6, 3 a 4. Igreja batizando, levando o pessoal tudo para debaixo da lei. Meu Deus do céu, quantas faltas disso. São homens, né? Tem muitos homens sinceros. Muitos homens sinceros. Mas falta. As igrejas elas têm um problema de tradição, irmão. Tradição dos antigos. De tradição. Tem um problema de tradição. Então, pega uma coisa, porque alguém mandou fazer daquele jeito, ele não lê a Bíblia, pode estar errado, mas eu estou cumprindo as tradições do meu líder. Do meu líder. Batismo é abrusões. Sabe o que é abrusões? Quando João Batista, ele já foi anunciado pelo profeta Isaías, que está lá em Isaías 40. A voz que clama no deserto, endireitais o caminho do Senhor, está lá em Isaías. E você volta para cá, os livros de João, de Mateus, está falando do batismo. Mateus 3, João está lá, aparece no deserto, vestido de couro de camelo, se alimentando de mel e de gafanhoto, que é lagosta, camarão, pitu, não é grilo. Gafanhoto, lá em Israel, é lagosta, é pitu, camarão. Aqueles animalzinhos que ficam entre as pedras. Ele vivia dentro do rio e pegava aquilo e comia. É gafanhoto. E batizando para o arrependimento de pecado. Todos iam até João para ser batizado no Rio Jordão. O batismo do arrependimento de pecado. Mas Jesus morreu e tirou os pecados. Por que o batismo hoje vai tirar o quê? Se já foi tirado o pecado. E um dos escribas perguntaram para ele lá, tu é o Cristo? Ele disse, eu não sou digno de amarrar as correias do seu sapato. Ele é muito mais poderoso do que eu. Eu batizo com água para arrependimento de pecado. E ele vem após mim batizar com fogo e com o Espírito Santo. Qual é o batismo de Jesus? Aconteceu no dia de Pentecostes. Quando ele implantou, fez viver o Espírito Santo dentro de cada um de nós que estava morto pela lei. O Espírito Santo estava dentro de nós, mas apagado pela lei, debaixo da lei. E Jesus tirou a lei no dia de Pentecostes, derramou sobre nós este poder
e avivou dentro de cada um dos escolhidos dele, o Espírito Santo. Esse é o batismo do Espírito Santo. O batismo com água foi eliminado. Jesus já veio. E o batismo foi o juízo. O juízo de Israel. Fogo quer dizer juízo. O batismo foi o juízo de Israel. Que ele veio e exterminou os judeus, acabaram com os judeus. Ele mesmo não fez. Mas ele endureceu o coração do homem, como fez com o faraó. Vespasiano, Tito, César, para destruir até o templo e esmagar os judeus. Esse foi o fogo, o juízo. Fogo é juízo. Não é como o pessoal pensa que você vai morrer, vai para o inferno e fica lá queimando 24 horas para sempre você fia bem. Deus não faz isso. E ele já fez esse juízo. Entendeu? Não sabe que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, viu aí, irmão? Quando ele morreu e ressuscitou, nós já estamos batizados. Batismo do Espírito Santo. Já foi determinado para nós. Dia de Pentecostes selou. Vamos lá. Versículo 4. Vamos ler o versículo 4? Vamos lá. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Já fomos sepultados com ele, plantados com ele, batizados com ele. O batismo do Espírito Santo, aquele batismo da água foi só para cumprir a lei, para cumprir toda a justiça. Ele não fala para João. João quer rejeitar, eu que tenho que ser batizado por você. Agora vem você para me batizar. Ele fala, João, me batiza, para que cumpra em mim toda a justiça. Porque ele estava debaixo da lei, tinha que ser batizado. Porque o batismo é lei. Mas você está debaixo da lei ou está debaixo da graça? Se você está debaixo da graça, você não precisa batizar. Agora, se você está debaixo da lei, sim, aí você vai ter que batizar. E você se batizando tem que cumprir os 313 mandamentos que está escrito na lei para fazer. Se não fizer, você perde a sua salvação, porque você continua debaixo do pecado. Busca a Deus na igreja, meu Jesus. Vamos lá. Se nós somos igreja, uma igreja vai entrar aqui dentro da outra? Pois nós somos igreja. Falar primeiro aqui das ofertas. Vamos lá. Hebreus 10, 8. Hebreus 10, 8. Hebreus 10, 8. Vamos lá, abençoado. Vamos ler Bíblia, gente. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto e abolções, batismo. Pelos pecados, não. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto e alusões, pelos pecados, não. Irmãos, sacrifício.
Tem irmãozinho que diz para você, quanto mais sacrifício, quanto mais poder. Mas eu não tenho que se sacrificar, quanto mais sacrifício, quanto mais poder. Irmão, sacrifício não. Você não precisa fazer hoje mais nada. As igrejas gostam de mentira. Como acima diz, sacrifício e oferta, holocausto, abrusões, batismo. Pelo pecado, não. Não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Lei, é lei, a lei acabou. Tudo isso é lei. Olha bem quantas coisas tem aqui na lei. Sacrifício. Você fazer jejum, meu irmão, sacrifício. Você ir para o monte, sacrifício. Sacrifício. Oferta. Tem que dizer o que é oferta, né? Viu, Senhor, abençoa essa oferta, os trocadinhos. Abençoa essa oferta, os trocadinhos, oferta. Não. 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 Holocausto. Holocausto, irmão. Antigamente matava um animalzinho e queimava. Hoje é você botar a cara no pó, ficar de joelho, os pernilongos te mordendo, deitado, quanto mais sacrifício, né? Holocausto. Você colocar o seu corpo em holocausto. Jejum é o holocausto. Você está fazendo careta, morrendo de fome, vendo as coisas deliciosas para você poder comer. Você está fazendo para poder agradar a Deus. Deus não quer que você agrade a Ele, meu amado. É só você cumprir o que Ele quer que você faça. Amor. A lei é amor. Abrusões, batismo. Abrusões, batismo. Pelos pecados não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Hebreus 9:10. Será, meu Deus do céu, que tem que fazer o que com esse povo? Nove e 10. Vamos lá. Consistindo somente em comidas e bebidas, e várias ablusões, batismo e outras coisas mais que se lavava segundo a água, e justificações da carne, imposta até o tempo da correção, irmão. Acabou. A correção foi a morte e a ressurreição de Cristo. Ele tirou. Consistindo somente em comidas e bebidas, e várias ablusões, como batismo, Santa Ceia, as cerimônia para a carne, tá? E justificação da carne. Você hoje está no espírito e faz uma coisa para a carne não vai entrar no céu. Não vai entrar no céu. Imposta até o tempo da correção. Jesus já corrigiu, acabou. O tempo da correção foi o tempo que Jesus ressuscitou. Ele já tirou isso, irmão. Já tirou tudo. Eu vou ler aqui para você. Colossenses. Colossenses. Colossenses 13:14. Colossenses 13:14. Vamos ver lá, irmão. E você tem que fazer mais alguma coisa. Colossenses 1:2. Ai, Jesus.
Colossenses 2:13 e 14. Para você ler aí, irmão. Você que só vai me fazendo sacrifício, debaixo de ordenança, ir ao monte, assim de ouvir você está embaixo do pecado, para amenizar os seus pecados. Indo à vigília, para amenizar os seus pecados. O irmão, vamos lá. Quando vós estava morto nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando vós todas as nossas ofensas. Todos, isso que é pecado, até uma ofensa, todos os nossos pecados, não deixou nada para trás, irmão. Quando nós vivíamos, sabe o que é quando nós vivíamos? Estava morto no pecado, nós estávamos antes da lei, não era nós já nascemos de pai de beijo, irmão. Eu não tenho 2000 anos para ter nascido antes da lei, antes da graça. Eu já nasci debaixo da graça, eu não nasci antes da graça, tá, irmãos? Então, eu já não estou debaixo do pecado. E outra, ele já perdoou todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados. Nós não devemos mais nada. Nem a uma ordenança ele já tirou do meio de nós. Vamos lá, versículo 14. Nas suas Bíblias tem isso aí, irmãos. Aqui você não fica comendo esse reggae, tá? E havendo riscado a cerda que era contra nós, a lei, a cerda que era contra nós, a lei, e havendo riscado a cerda que era contra nós, nas suas ordenanças, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso aqui é pecado, hoje você tem que fazer aquilo, hoje você tem que fazer aquilo outro, não é assim dentro das igrejas. Amanhã você vai para a igreja, você vai ter que ensaiar, os obreiros vamos ter que ir para o monte, vamos ter que ir jejuar, que estamos em consagração, nós vamos aí, tá em um manto aí, vamos ganhar umas almas para Jesus, irmãos, tá? Das ordenanças, da qual de alguma maneira nós era contrário, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Tirou, cravou na cruz. O que é clavar na cruz, irmão? As ordenanças ele tirou do meio de nós, cravando na cruz, todas as ordenanças. Quando cravaram os cravos na mão dele, pregou o pé em mão dele, junto com aqueles cravos, foi tudo essas ordenanças, irmão. Santa Ceia, batismo, monte, jejum, consagração, foi tudo. Consagrar, você é salvo, irmão. Jesus morreu, cravou na cruz e te libertou. Mas vocês ainda não estão libertos. Jesus te libertou. Você está aprisionado pelo pastor. Se não ir fazer o seu dever da igreja, tenho que fazer o meu dever da igreja. Está aprisionado pelo pastor. Entendeu a situação? Ok. Irmão, dê like, assine o sininho para que eu possa ir gravando mais outros vídeos, tá? E o YouTube reconhecer que o pessoal está gostando e espalhando. Isso é de graça, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, abençoado. Amém. Meu então. Tem barata. Aonde tem barata?